Formamos mais uma vez que as perguntas do painel, elas deverão ser feitas através do nosso QR Code, que será projetado no nosso painel de LED, no momento mais oportuno, e serão realizadas dentro do tempo previsto. O painel que a gente vai assistir agora tem como tema Educação Fiscal. Senhoras e senhores, esse painel aprofunda o papel transformador da educação fiscal como instrumento de cidadania. A discussão aborda de forma acessível e estratégica os princípios que estruturam o sistema tributário brasileiro, mostrando como a compreensão sobre tributos, finanças públicas e direitos do contribuinte fortalece diretamente a participação social ao evidenciar a relação direta entre arrecadação, políticas públicas e qualidade de vida. O painel também reforça que uma sociedade bem informada é essencial para a construção de uma gestão pública mais transparente, consciente e também mais comprometida com o interesse coletivo. Convidamos, então, para mediar o nosso segundo painel, o senhor Geraldo José Pinheiro, presidente do Sindifiscal do Espírito Santo, e também o senhor Fabiano da Danal, vice-presidente do Sindifisco Santa Catarina. Convidamos também a nossa painelista, Anastásia Iragina Udovenko. Anastásia possui doutorado e mestrado em Economia na Universidade de Barcelona, mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Chicago. Trabalhou no Centro de Pesquisa do professor James Heckman, na Universidade de Chicago. Ela é especialista setorial na divisão de gestão fiscal do BID. Atua na originação, elaboração e implementação de projetos no setor fiscal, com foco na análise de dados e métodos de avaliação para melhorar a administração tributária, a gestão financeira pública. E convidamos também nossa outra painelista, a senhora Jane Carmen. Ela é auditora fiscal do Tesouro Estadual desde outubro de 94 até a presente data, subdiretora da 6ª Unidade Regional de Tributação, diretora da 1ª Unidade Regional de Tributação, membro do Conselho de Recursos Fiscais de julho de 2011 até fevereiro de 2012, foi secretária adjunta na Secretaria Estadual de Tributação e coordenadora da Coordenadoria de Tributação da Secretaria Estadual de Tributação. Senhoras e senhores, então, neste momento, passamos a palavra aos nossos mediadores, Geraldo José e Fabiano da Danal. Bom dia a todos e todas. Inicio meus cumprimentos à doutora Anastásia Udovenko. Cumprimentar também a nossa secretária de Receita, doutora Jane Carmen. Cumprimentar também a todos os colegas auditores fiscais aqui presentes, auditoras, familiares e convidados. Dizer para vocês que esse tema da educação fiscal... Só vou interromper. Eu vou pedir gentilmente a todos, que estão conosco, mas que estão em atividades paralelas, que possam falar baixo. Vamos respeitar aqui o decurso do nosso painel. Obrigada. Dizer que esse tema é um tema relevante para nós. Eu sou do estado do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi um dos estados precursores na questão da educação fiscal no Brasil, implementando uma lei em 1992, em que estabelecia a obrigatoriedade da inclusão da educação fiscal nos currículos das escolas. E decorridos aí mais de 3 décadas, o que a gente observa é que ainda muito tênue o processo de conscientização social, por mais que ao longo de 30 anos tenha sido colocado em escolas, a absorção do real papel da importância dos tributos, papel da arrecadação na questão das políticas públicas e, por que não dizer, a própria questão da democracia, à medida em que os impostos, eles
são fundamentais no processo de redistribuição de renda nacional, na questão de formulação de todo o processo de infraestrutura, de construção de bases de saúde, educação, segurança pública, atividades típicas do Estado. E aí, nesse sentido, a gente sempre coloca como relevante estar sempre revisando a discussão sobre esse tema, inclusive porque há muitas contra-ataques acerca desses processos, como, por exemplo, anualmente é feita a campanha aí de um dia sem tributo. Imagine o caos que seria se nós tivéssemos aí um dia sem a polícia, um dia sem os hospitais funcionando, um dia sem as pessoas do trânsito, enfim, formulação de políticas públicas. Então, esse revés é importante que a gente necessariamente sempre traga esse tema à discussão, sobretudo agora que a implementação de uma nova reforma tributária, que esse tema será ainda mais fundamental. Então, agradeço a todos, não sei se o Fabiano vai fazer algumas considerações iniciais, ou se já passo a palavra à doutora Anastácia Udovenko para proferir sua palestra e aprofundar nosso conhecimento sobre o tema. Muito obrigado, doutora. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito agradecida pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês, compartilhar neste fórum. Agradeço muito o convite da organização. Eu sou Anastasia Erigna, sou especialista do setor fiscal do BID. Estou baseada agora aqui no Brasil, no escritório do BID em Brasília. Somos uma equipe muito grande, né? Alguns que vocês talvez já conhecem, outros colegas, né? Maria Cristina, também temos um tipo de consultores muito grande. E, bom, agradecemos muito o convite e a oportunidade de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre como educação fiscal, nós podemos ajudar a atingir, construir uma melhor cultura de conformidade tributária. Estou para passar as slides, né? Basicamente, nesta apresentação, em primeiro lugar, queria falar um pouco sobre a automação, por que a educação fiscal é importante, como que funciona o modelo para uma melhor conformidade. Também compartilhar algumas informações sobre o apoio do BID no Brasil para a modernização da gestão fiscal e educação fiscal. E como que, com o contexto atual, nós temos várias oportunidades para atingir melhores resultados na implantação da educação fiscal para melhorar a conformidade. Bom, em primeiro lugar, por que é educação fiscal um elemento importante, uma peça-chave para atingir melhor conformidade? Bom, aqui, antes de começar, gostaria de compartilhar alguns exemplos motivadores. Eu não sei se vocês conseguem reconhecer qual é o país que está aqui nestas fotografias. Alguma sugestão? Llamas? Teleféricos? Quase. Bolívia, certo, É a Bolívia. Então, antes de vir ao Brasil, eu estava fazendo o meu trabalho da especialista da gestão fiscal lá na Bolívia, capital, La Paz, 4.000 metros de altitude, fazendo o mesmo trabalho, desenho e implantação dos projetos de modernização da gestão fiscal. E um dia eu recebi esta demanda da vice-ministra da política tributária do país. Ela pediu desenvolver um curso sobre fundamentos da política fiscal para os representantes do povo boliviano que estavam lá na Assembleia Legislativa. E lá foi como que talvez pela primeira vez, eu confesso, eu pensei, olha só, nós que estamos no nosso cotidiano, trabalhando com a gestão fiscal, damos às vezes como por dado, que o pessoal que não está envolvido neste mundo tem o mesmo conhecimento, a mesma compreensão, E agora tem várias semanas, eu recebi este newsletter da OECD, tenho subscrição a vários, Este newsletter, eles estavam, convidando a assistir palestras desta profissional, Suzana Tanaka, que ia fazer uma série de palestras sobre
como envolver, como melhorar a alfabetização fiscal dos oficiais eleitos em diferentes países da OECD, né, para melhorar a sua compreensão sobre o sistema fiscal, para atingir uma melhor sustentabilidade das finanças públicas, né? Então, por que estou trazendo estes exemplos, né? Basicamente para, enfim, fazer esta reflexão sobre nós que estamos, né, no nosso cotidiano com o sistema fiscal, conhecemos muito bem como funciona, mas isto não necessariamente acontece com as pessoas que estão, né, dedicando-se a outras coisas, né, que não estão interagindo com o sistema fiscal no seu cotidiano, né? E lá é onde aparece neste papel fundamental da educação fiscal como uma ferramenta-chave para chegar, né, a compartilhar este conhecimento com o público geral. A alfabetização fiscal, seja do, sei lá, público-alvo amplo, ou, por exemplo, alguns grupos de contribuintes muito específicos, né? Contribuintes novos, contribuintes que estão, enfim, no contexto de vulnerabilidade social ou afastados, né, do sistema fiscal, do sistema formal. Educação fiscal também ajuda a implementar, né, o que se conhece como conceito da administração fiscal 3.0, que é muito focado na conformidade, muito focado no uso de novas ferramentas. Se o contribuinte não sabe quais as ferramentas, como usar estas ferramentas, quando, vai ser muito difícil para ele ser conforme, né? Também a educação fiscal ajuda a transmitir mudanças, né, no sistema fiscal, como, por exemplo, o caso da reforma tributária, que agora no Brasil, também ajuda a melhorar o moral tributário. Objetivos da educação fiscal são fornecer ao contribuinte informação detalhada sobre obrigações fiscais, capacitar contribuintes, né, proporcionando conhecimento, ferramentas para compreender melhor o sistema tributário, melhorar a moral tributária e melhorar o cumprimento. Benefícios da educação fiscal são múltiplos, né? Primeiro para indivíduos, para pessoas, sempre um maior conhecimento sobre os seus direitos, obrigações. Para alguns contribuintes, né, que têm conhecimentos muito básicos, ou não têm nenhuma, até ajuda muitas vezes a fazer uma melhor gestão das suas próprias finanças, né? E diminuição do custo de cumprimento pelo melhor conhecimento do sistema tributário, melhor conhecimento sobre as gestões administrativas que tem que fazer. E também procura, né, esta diminuição do que se chama estigma do contribuinte confundido, que acontece muitas vezes pelo estresse, pela falta de conhecimento de direitos e das obrigações de contribuintes. Para a sociedade, bom, uma maior conformidade sempre uma maior mobilização de recursos, que podem ser canalizados, né, para desenvolvimento econômico, investimento produtivo. Educação fiscal sempre procura um melhor engajamento, né, da cidadania, então promove a participação civil, promove o debate social. A administração tributária ganha, diminuindo o custo administrativo e também com a melhora de conformidade. Agora, para implantar, né, a educação fiscal, colegas da OECD, eles estão propondo, né, este modelo conceitual que eles desenvolveram e agora estão avaliando como que está sendo implementado em diferentes países. É um modelo compreensivo da abordagem da educação fiscal amplo, né, que está baseado em 3 eixos. Ensino, pode ser para jovens, para empresas, pessoas. Comunicação, podem ser campanhas amplas, como, por exemplo, campanhas sobre reforma tributária, né, aqui no Brasil. Todas as atividades que procuram melhorar o relacionamento entre a administração tributária e contribuintes, como, por exemplo, dia de contribuinte, feiras, e também comunicações muito específicas para atingir mudanças de comportamento muito específicas nos grupos de contribuintes. Muitas vezes são baseadas nas metodologias da economia comportamental, e em inglês recebem este nome de nudges. E por fim, um terceiro eixo muito importante, que é focado em fornecer assistência aos contribuintes. Pode ser assistência para ajudar a utilizar novas ferramentas, por exemplo, uma plataforma para declaração em linha, ou assistência direta, por exemplo, até para ajudar com contabilidade, né?
Então, a ideia por trás deste modelo é que cada jurisdição, segundo o contexto, necessidades, restrições deles, né, eles façam um conjunto como um mix de diferentes atividades, segundo estes 3 eixos, né, tentando atingir uma melhor complementariedade entre eles, né? E basicamente, as avaliações que fizeram, né, de novo, se pode olhar nestes informes, relatórios da OCDE, eles acham que realmente jurisdições de diferentes países façam este mix, procurando esta complementariedade entre diferentes tipos de atividades, cada eixo de trabalho, procurando esta abordagem integral para melhorar a conformidade moral tributária e priorizando do jeito estratégico aquelas intervenções que servem melhor para cada jurisdição, né? Por exemplo, algumas intervenções, como mensagens, né, comunicação, são mais baratas, né? Por exemplo, comparando com intervenções que envolvem, trabalho de recursos humanos, como a educação ou assistência técnica. Assistência técnica, talvez, é mais cara. E temporalidade da realização dos resultados. Se nós trabalhamos com ensino básico, né, com, enfim, crianças, é muito importante, obviamente, este trabalho. Estamos criando, né, desde o início, uma melhor moral tributária, mas os benefícios vão ser realizados quando, enfim, crianças sejam contribuintes, ainda não são. Quando nós trabalhamos com empresas, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, potencialmente o benefício é realizado quase imediatamente, porque eles já são contribuintes, né? Então, são este tipo de disjuntivas que a jurisdição, né, considera, tem que escolher, tentando fazer este mix, enfim, compreensivo das atividades da educação fiscal. Aqui no Brasil também, né, falaram desde 1992, a lei que implica que temos que ter nas atividades relacionadas à educação fiscal e no ensino, tem tempo, existe história, né, da implantação das atividades da educação fiscal. E desde o início, desde o vídeo, nós tentamos, né, dar apoio, dar seguimento a estas atividades aqui no Brasil. No fundo, o trabalho no fortalecimento, né, da gestão fiscal, esta parceria entre BID e diferentes jurisdições, diferentes níveis de governo aqui no Brasil começou tem tempo, tem quase 30 anos, né? Agora nós contamos nos projetos de investimento, nesta parceria, quase 5 bilhões de dólares em financiamento e quase 7 milhões de dólares na assistência técnica, né? E quanto à linha do tempo, né, o apoio do BID começou ainda como programa PNAF, né? Após, tivemos para o Fisco 1, né, foi uma linha de crédito condicional, um programa grande, que procurou, né, ajudar a modernização fiscal em diferentes estados brasileiros. Após, tivemos para o Fisco 2, alguns programas ainda no desenho, outros fechando. E na atualidade já estamos trabalhando com desenho, até temos alguns programas aprovados do Profisco 3. Então, ao longo de todo este tempo, o BID tentou dar este apoio às atividades da educação fiscal. Um ponto a destacar, na justificativa da linha de crédito para o Fisco 1, até foi incluído, né? Foi incluído que um dos objetivos do projeto vai ser dar apoio à implantação da lei da educação fiscal, para atender estes requisitos, né? Além da educação fiscal, em temas relacionados, também os projetos dão apoio, né, para todas as questões da transparência, o uso de dados, responsável e conformidade. Mas assim, no fundo, todos os projetos do Profisco são muito focados na transformação, modernização, muito focado na digitalização dos processos, modernização dos processos, implantação de novas soluções, né? Como, por exemplo, apoio à implantação da nota fiscal eletrônica, REDESIM, portal único de comércio, processo administrativo tributário eletrônico. Porém, todos os projetos reconhecem que para poder implementar estas inovações tecnológicas, para que sejam utilizadas apropriadamente, você tem que ter como um certo entorno habilitante. Um entorno habilitante que é uma instituição forte, com um forte planejamento, uma boa gestão de recursos, para poder fazer realidade, né, tudo isso. E lá,
onde educação fiscal, transparência e cidadania entra como um componente essencial. Todos os projetos profísicos são elegíveis para incluir a implantação das atividades da educação fiscal. Até agora, todos os projetos profísicos têm atividades, têm apoio às atividades da educação fiscal. Por enquanto, quase todos são focados no ensino, mas também agora, com o Profisco 3, vários estados pediram apoio para programas que são mais enfocados na inclusão, formalização das comunidades vulneráveis, comunidades, por exemplo, indígenas, quilombolas, É uma linha de trabalho nova, muito interessante, que também estamos abrindo. E também com a reforma tributária, reforma tributária é um desafio em muitos aspectos, mas também é uma oportunidade. Neste caso, para a educação fiscal, é uma oportunidade para também tentar explorar outras linhas de ação, por exemplo, comunicação efetiva. Pode ser comunicação geral, das mudanças gerais, e também trabalho com grupos específicos de contribuintes, capacitação sobre mudanças, nova contabilidade, enfim, muitas coisas vão mudar. Muitos contribuintes nem são cientes destas mudanças. Outros sabem o que vai acontecer, mas não sabem como abordar. E, por último, vai ser necessário garantir a sustentabilidade deste conhecimento e também a atualização. Então, reforma tributária, enfim, desafia muitos aspectos, também para a educação fiscal, mas também abre, várias oportunidades. Então, pensando neste contexto do desafio da reforma fiscal e neste modelo compreensivo, sugerido por colegas lá da OCDE, para a estruturação da educação fiscal, como que nós podemos agir para melhorar resultados? Bom, em primeiro lugar, para ter bons resultados, nós temos que compreender muito bem qual é o nosso status quo, qual é o ponto de partida. Para saber isso, temos que saber quais os programas que nós estamos implementando, quais as atividades que já estamos fazendo e também quais são nossos desafios principais. Não é o mesmo se o nosso desafio é mais inclusão, informalidade ou falta de conhecimento, ou talvez é mais relacionado com estigma. Então, ter este conhecimento é chave, e se pode fazer mediante pesquisas, perguntando quais são as atividades, quais são os programas, para ter um melhor conhecimento, um melhor mapeamento sobre o que está acontecendo agora no marco da educação fiscal em diferentes jurisdições aqui no país. E com base neste diagnóstico, você pode pensar em desenvolver programas de educação fiscal que sejam mais efetivas, mais precisas, focadas nos desafios específicos de cada jurisdição, levando em conta também o seu contexto e as oportunidades. E, bom, aqui nós estamos a dispor para apoiar os estados, outras nacionais em desenho das suas programas de educação fiscal, com base neste diagnóstico compreensivo, pode ser apoiado com o projeto Profisco 3, pode ser apoiado com assistência técnica, considerando todos esses insumos do diagnóstico, o contexto da reforma tributária. O objetivo, no fundo, é tentar fazer nestes programas de educação fiscal mais impactantes, que possam atingir resultados objetivos para, enfim, melhorar a vida dos cidadãos, fortalecer instituições e promover desenvolvimento do país. Bom, basicamente isto é tudo que queria compartilhar com vocês. Agradeço muito a atenção e estou aberta para qualquer dúvida, pergunta, ficamos a dispor. Muito obrigada, viu? Agradecer a doutora Anastásia pelo cumprimento do tempo, recuperamos praticamente 2 minutos. A organização do evento falou que nós tivemos um contratempo aí em relação ao primeiro painel, um atraso, então orientou para que as perguntas de fato sejam feitas no momento oportuno, através do QR Code, tá bom? Passo a palavra para o Fabiano fazer a apresentação da doutora Jane Carmen para a segunda palestra, por 20 minutos, fazer a sua apresentação.
dia a todos, os nossos queridos palestrantes. Eu quero só fazer umas breves considerações e também de forma provocativa para a nossa plateia e também para os nossos palestrantes. O tema educação fiscal é um tema extremamente importante, né? Eu sei que hoje o meu filho tem 20 anos, mas quando ele era menor, a gente tentou em casa trabalhar para que ele entendesse a importância dos tributos, por que você deve pagar impostos, né? Qual a função disso. E ele chegava em casa com as opiniões dos colegas dele, muitos filhos de empresários, e todos nós sabemos a visão que a maioria deles tem a respeito desse tema. Então, é um trabalho de formiguinha que você vai começando a conscientizar principalmente as crianças, né? E a educação fiscal começa dentro de casa. E aí a gente consegue colher resultados, mas os resultados a longo prazo, né? Não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, não é de uma década para o outro, mas um trabalho constante, de geração para geração e assim para frente. E a gente sabe que a gente trabalha nas administrações tributárias com imediatismo. A arrecadação hoje, a arrecadação amanhã, porque se precisa de dinheiro para custear todos os serviços públicos prestados à população. E muitos dos nossos administradores tributários não veem a importância necessária que a educação fiscal tem. Esse trabalho de formiguinha que o resultado virá de uma geração para outra, dali para frente, e que sustentará a arrecadação imediata que hoje todos esses nossos administradores tributários e nós também queremos que aconteça. Então, como fazer com que a educação fiscal realmente entre dentro das pessoas e a nossa sociedade perceba a importância desse tema para a manutenção dos serviços públicos, para a manutenção da nossa sociedade a longuíssimo prazo. Passo agora as palavras à nossa palestrante Jane, desejando que tenha uma brilhante explanação e eu tenho certeza que terá. Bom dia a todos. Um pouco antes de começar o Plano Física, eu fui convidada pelo presidente do sindicato, Márcio, para fazer esse painel, falar de educação fiscal. Estive com o Nilce lá no Paraná, tem uma equipe aqui da nossa secretaria, Eliane, Mara, que participam do grupo, doutora Carol, que foi nossa coordenadora de educação fiscal, que também aqui está, é uma entusiasta do programa de educação fiscal. Só pegando um ganchinho do painel anterior, sobre a questão de que a gente leva um voto às vezes de louco, eu brinco muito com quem chega na secretaria. Seja bem-vindo ao hospício, porque eu tenho certeza que todos nós temos um pouco de loucura. E a educação fiscal também, você absorver, é um pouco dessa loucura. Mas o interessante é que toda pessoa que entra no trabalho da educação fiscal se apaixona. Porque é um tema apaixonante, muda o paradigma da questão técnica da administração tributária. Eu estou secretária executiva da Receita, sou auditora há 31 anos, falando também um pouco da aposentadoria. Quando eu recebi a simulação que disse adquirir os direitos da aposentadoria, eu fiquei muito feliz. Mas hoje, ainda mesmo podendo me aposentar, eu me sinto como se estivesse ingressando no fisco hoje. Porque tem uma coisa que eu tenho certeza, eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar para o Estado do Rio Grande do Norte e exercer a minha função de auditora fiscal. Porque uma coisa eu tenho consciência, eu tenho um cidadão que precisa do meu serviço. Porque eu não trabalho para mim, eu recebo a remuneração do Estado, mas eu tenho um cidadão que precisa que a administração tributária trabalhe para que a gente chegue lá com saúde, educação e segurança. E é por isso que eu trago o tema da educação fiscal no Brasil, com a sua evolução, paradigmas e contribuição para a reforma tributária. Mas eu acho que a educação fiscal hoje ela não é só fiscal, ela é educação cidadã. E que a gente precisa trazer esse tema para discussão no nosso meio. A gente sabe, quem trabalha com a educação fiscal na secretaria, quero também aqui
chamada, que representa a Mel, que é a nossa nova coordenadora aí do GEF, entendeu? Que foi chamada, a Eliane estava um tempo, pediu, disse, não, eu estou querendo ir para uma outra área. Quando eu disse, Mel, vai ser você, ela disse, é o caminho. Nós temos que passar o bastão. Se você olhar, Eliane e Mel são o último concurso. Eu estou sob um tempo já mais longo, mas a gente tem que trazer e incorporar as pessoas novas. Porque a educação fiscal começou a ser debatida na década de 90. Eu fui apresentada à educação fiscal em 1997, que foi trazida para a Secretaria, na época de tributação, pela secretária, então, Lina Vieira, que tentou, realmente, iniciou um trabalho conosco e tentou mobilizar toda a categoria para que a gente participasse do programa de educação fiscal. Porque a gente tinha que acabar com o distanciamento estrutural que existe entre a administração tributária e sociedade. Porque a sociedade olha para a gente e acha que a gente que está na administração tributária é só arrecadar e fiscalizar. Que a gente é uma categoria muito, vamos dizer assim, repressiva. E não, nós temos uma outra função. A gente está aqui arrecadando e fiscalizando, mas temos uma outra função importantíssima, que eu fico indignada quando diz que somos atividade meio. Não, eu digo que nós somos atividades meio, não, nós somos essencial para o Estado. Porque sem o nosso trabalho, o Estado não tem como funcionar. Isso é fato. Todos nós aqui tenhamos consciência disso. Sem a administração tributária, não há como o Estado funcionar. Nós temos esse papel importantíssimo e temos que estar com isso dentro de nós. A gente tem que buscar essa conscientização, porque há uma baixa compreensão tributária também. A nossa sociedade ela ainda não conhece todos os seus direitos, como realmente se realiza a gestão fiscal do Estado. E a cidadania tem que ter o seu fundamento. Porque todos nós trabalhamos para uma sociedade. E nós precisamos que a sociedade seja partícipe desse processo. Não adianta nós acreditarmos que vamos realizar tudo sozinho, de forma alguma. A gente precisa fortalecer esses vínculos com a sociedade. Afinal, esse é um dos papéis importantes da democracia. É a união. Porque nós estamos na administração tributária, mas nós também somos cidadãos. Nós também pertencemos a essa sociedade. Nós precisamos ter a consciência de que tudo aquilo que a gente trabalha com o cidadão também é nosso. A gente cuida muito bem da nossa casa, mas o Estado é nosso. O banco da praça é público, e muitas vezes a sociedade acredita que é público, que é do governo. Não, ele é nosso. O transporte coletivo também é nosso. Então a gente precisa ter essa consciência, e a educação fiscal, ela precisa estar dentro da sociedade, não apenas nas escolas. A gente tem que buscar o trabalho para ultrapassar esse limite. Eu tenho uma visão, até eu digo aqui, particular, e eu sou da administração tributária, a gente às vezes é muito focado sim em arrecadação e olhar só o nosso quadrado, mas eu digo muito para os meus colegas, a gente precisa sair do quadrado da administração tributária. Porque quando a gente começa a olhar o Estado como um todo, os outros organismos que tem dentro do Estado, que precisam do nosso trabalho, a gente tem também um outro olhar diferente. O que é que eu posso fazer diferente? E com a educação fiscal, a gente precisa capacitar os servidores e educadores. E essa é uma das questões que eu trago aqui. Nós estamos fazendo o dever de casa, não é só lá na minha casa, mas enquanto Secretaria de Fazenda, nós estamos fazendo o dever de casa. Quantos de nós nos engajamos no programa de educação fiscal nos estados? Às vezes é difícil a gente conseguir formar um grupo. A turma que está aí sabe disso. O trabalho que dá para a gente montar uma equipe para trabalhar a educação fiscal. E é uma reflexão que eu trago aqui. A gente precisa realmente ter um grupo engajado para evoluir e realmente sedimentar, deixar a educação fiscal como um alicerce fundamental para a transformação que o país está passando agora com a reforma tributária. Porque uma coisa eu não tenho dúvida, a educação fiscal vai ser fundamental para que a reforma tributária tenha sucesso. Se não existir a educação fiscal, dificilmente a gente vai conseguir convencer o cidadão que, ao verificar sua aquisição no consumo, que ele está pagando 100, se eu supor que fosse uma alíquota de 10,
Quem está pagando 100 do produto e 10 do imposto, que tem que estar ali transparente, ele vai dizer, e aí, estou pagando por quê? Para quê? E é onde a educação fiscal tem que chegar e mostrar a importância realmente dos impostos para que a gente possa ter saúde, segurança e educação todos os dias. A gente não consegue passar sem isso. A sociedade não consegue. Eu vi uma explanação do histórico sobre a quebra de paradigma. Nós iniciamos lá na década de 90 como educação tributária, era muito focada assim na arrecadação da receita. A gente foi evoluindo e vendo que tinha que ampliar, que era educação fiscal. Hoje eu acho que a gente tem que ampliar ainda mais, não é educação fiscal, é educação cidadã, porque a gente precisa realmente ter a sociedade como uma parceria ativa nesse processo. Não adianta, quando volto a repetir, não adianta pensarmos fazer todo esse trabalho de maneira isolada, achando que só realizar as palestras, não convivendo, porque uma das coisas que a gente precisa ir lá na ponta, se aproximar da sociedade, tirar esse distanciamento, porque as pessoas olham para nós, sim, de forma diferenciada, eles olham para a gente que está na administração tributária de forma diferenciada, mas a gente tem que estar ali, junto da sociedade, conversando, partilhando e dizendo, ei, todos nós fazemos parte de um mesmo estado, de um mesmo país. Essa reforma tributária, ela não veio à toa. É a ideal? Posso dizer que não, mas ela era necessária. Porque realmente você ter 27 unidades federadas, com legislações diversas, fica difícil você unificar. E a gente vai precisar da educação fiscal até para que nós mudemos esse pensamento. Participando de uma reunião recente, a gente ainda sente, dentro mesmo da gestão da administração tributária, aquele velho conceito do passado. E aí, o benefício fiscal, como é que vai ser? Nós vamos conviver com o benefício fiscal até 2032. Mas a gente precisa também virar essa chave. A gente tem que entender que em 2032 é outra realidade. Não vai ter a guerra fiscal. A gente tem que também virar essa chave de querer achar que eu tenho que estar numa situação melhor do que um estado vizinho. Tive um debate aí com um secretário que ele chegou e disse, você votou num convênio contra o meu estado. Eu disse, não, eu só quis aderir a um convênio que atendia a demanda do nosso estado. Eu disse, mas eu acho que está na hora de nós construirmos um convênio que atenda a demanda de todos os estados. Porque, afinal, é isso que a reforma tributária está propondo. Que todos nós, com todas as desigualdades regionais que nós tenhamos, mas que nós tenhamos uma possibilidade de uma competitividade igual em termos de fiscalização e de tributação. A gente não pode ficar nessa distorção de Nordeste e Sudeste. O país é um só, de norte. Temos desigualdades, temos deficiências nas regiões, mas a gente precisa, sim, ter uma norma única e que traga benefício para todos os estados. Que a gente possa, porque a fome que o cidadão do Nordeste e do Norte passa é a mesma fome que o cidadão do Sul e do Sudeste passa. Então, assim, não há diferença. Só estamos em regiões diferentes, mas somos um único país. E a gente precisa, sim, tentar mitigar essas desigualdades. Eu trago aqui a questão dos princípios fundamentais da educação fiscal, como a transparência, participação cidadã, controle social, a função social dos tributos, a ética pública. Porque a gente teve uma evolução aqui na educação fiscal no Estado. Inicialmente, a gente tinha uma parceria na década de 90, só Secretaria de Educação e Secretaria de Fazenda. Me lembro de uma reunião, uma época, com a doutora Lina, um grupo de educação fiscal daquela oportunidade, e que a gente estava com um certo embate com a educação que não se aproximava da Cefaz. Eu disse, já que Maomé não vai à montanha vai a Maomé. E vamos procurar a educação, se não estão vindo dialogar conosco, vamos procurar a educação, mas hoje a gente tem um ambiente bem mais propício à integração. Hoje a gente atua de forma integrada com a educação, com a SEAD, até por pouco tempo, Pedro estava lá na SEAD, a gente fez essa integração, incluindo no programa dos cursos da Escola de Governo o tema da educação fiscal.
Temos uma parceria com a CGU, o FRN, o ERN, CRC, FERMURN, que é a Federação dos Municípios, a ASFARN e o Sindifern. E aqui quero fazer um destaque para a ASFARN e o Sindifern, porque foi instituído o Prêmio Estadual de Educação Fiscal. Tivemos a premiação já agora em 2025, e um dos nossos premiados também participou do Prêmio Nacional de Educação Fiscal e teve lá sua premiação. E é envolvendo, sim, trabalho de escola, né, Eliane? É um sonho que a gente traçou lá atrás. As FARMs trouxe para a Secretaria de Fazenda essa proposta. A gente está realmente, foi o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, para que a gente possa, sim, estimular e chegar junto à sociedade dizendo: ei, vocês são partícipes, vocês fazem parte disso aqui. A Secretaria de Fazenda não é do auditor, não é do secretário, não é do governador. A Secretaria de Fazenda é sua, o Estado é seu. Porque todos nós somos o Estado. E sobre a reforma tributária, a gente tem a emenda constitucional 132, já tem aí a lei sobre o IVA dual, CBS, simplifica. A simplificação é algo que eu acho que foi o que nós ganhamos mais realmente em termos de reforma. E a gente estava precisando disso. Mas, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, eu digo aqui um alerta para o grupo aqui da Educação Fiscal do Estado, trabalhar em casa também a reforma tributária. Porque muitas vezes eu sinto dentro da nossa casa, Cefaz, que a gente está esperando que a reforma tributária, que o IBS chegue assim e diga: cheguei, não é. A gente precisa se envolver, a gente precisa participar e conhecer. Se não houver essa participação efetiva, a gente não vai conseguir realmente realizar uma reforma tributária do consumo, principalmente que a gente tem uma transição federativa aí muito longa. Não sei quem daqui estará no final dessa transição federativa, eu acho que eu não, mas acredito, vamos torcer. Se a gente realmente fizer um trabalho mental, entendeu, de saúde mental, procurar de saúde mental, a gente consiga já chegar por lá, entendeu? Mas é algo que a gente precisa ter educação fiscal, sim, estruturado dentro das nossas secretarias. A educação fiscal, digo porque ela vai explicar o IVA, vai preparar a sociedade, reduzir as resistências, porque nós vamos ter resistência, seja no consumidor final, na pessoa física, seja também no contribuinte. E a gente tem que fazer realmente um combate à desinformação. E somente realmente com esse programa a gente consegue avançar. As ferramentas buscar uma cultura contributiva, buscar o engajamento empresarial e transparência e conformidade. Esse é outro dos aspectos que a gente precisa ter. A gente tinha um bom tempo, as coisas do Estado é do Estado, ninguém precisa saber. Não, a gente precisa prestar contas sim para a sociedade dizer: ei, aquilo que se arrecada está sendo aplicado desta forma. E eu tenho certeza que essa reforma tributária do consumo vai trazer uma responsabilidade muito grande para a categoria da administração tributária, porque o consumidor vai questionar: e o dinheiro que eu estou pagando? O que é que está sendo feito? Na hora que a gente não obtém respostas, aí a gente começa a questionar. E isso a gente tem que estar preparado também para demonstrar como é que funciona a estrutura de um Estado, a situação também que se importa. Porque não adianta a gente também dizer que está tudo a mil maravilhas. Não está. As coisas também não estão tão fáceis nas unidades federadas. Mas a gente tem que estar preparado, sim, para esses embates e para esses questionamentos. E aí a educação vai ser fundamental. Os impactos esperados, que a gente espera realmente é fortalecer o controle social, ter um ambiente favorável e desenvolvimento da reforma e um cidadão mais consciente. E quando eu digo cidadão, eu digo todos nós. Todos, sem exceção. Do mais humilde ao mais rico do nosso país. Nós temos que... É uma meta ousada? É. Mas não é impossível. Porque é impossível, é só o possível que ainda não foi realizado. Então a gente não pode, não é porque a gente está há praticamente 30 anos trabalhando na educação fiscal, achar que ela nunca vai ser implantada, que ela nunca vai ser segmentada. A gente tem que continuar trabalhando para que ela realmente tenha efetividade. Porque é uma construção diária. E isso é uma construção que a gente tem que fazer à medida que a gente se levanta a cada dia. Eu tenho um lema comigo: se eu ainda estou por aqui,
se eu ainda estou respirando, se Deus me permite acordar, é porque Ele ainda tem uma missão a cumprir. Porque no dia que a gente não tiver mais essa missão a cumprir, Ele chega lá e diz, ei, chegou a sua hora. E a gente tem que ter isso em mente. Por isso que eu digo sempre, eu entrei no Fiscal 31, mas eu continuo achando que entrei hoje. Gosto muito do meu trabalho e acho que porque a gente tem um lado sim, importante para fazer para essa sociedade. A educação fiscal não é apenas um complemento da reforma, né? Ela tem que ser um instrumento para que essa reforma seja efetiva. E é esse trabalho que eu espero que realmente a gente faça, um trabalho de engajamento, de levar o conhecimento, de despertar em cada um, eu sou cidadão, eu tenho um direito. Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que sequer sabem que têm um direito. E a gente precisa abrir esses olhos, fazer com que enxergue que nós temos um direito sim. E, obrigado, juntos podemos constituir uma sociedade mais consciente, transparente, participativa, através da educação fiscal. E, aproveitando o painel anterior, nós temos que dizer para toda a sociedade, um mútuo. Bom, depois da palestra sobre a saúde mental e o otimismo da nossa secretária Jane, que acha que a gente deve estar aqui até a efetivação final da reforma tributária em 2077, acho que todos nós estaremos rejuvenescidos, secretário. Em relação à questão das perguntas, como a coordenação do evento falou, é pelo QR Code, vai ser aberto aí para encaminhar via QR Code, ok? Ok, primeira pergunta é do nosso colega Martim, do Rio de Janeiro, direcionada à doutora Anastásia. A educação fiscal busca a conscientização de contribuintes, contadores e cidadãos, inclusive em escolas. Porém, entendo que seria importante focar também naqueles que movimentam a economia por todo o Brasil. Os caminhoneiros, pequenas e grandes transportadoras, chegando à educação fiscal aos respectivos sindicatos ligados ao ramo de transportes. Eu sempre brinco que gostaria de ser o youtuber dos caminhoneiros. Vai dar dinheiro isso, hein? Levando conhecimento fiscal através da internet, até por entrevistas, podcasts, rádios, palestras específicas. A ideia é essa, com resultados, creio eu, positivos na relação, por vezes, conflituosa, apenas por falta de educação fiscal adequada. Essa é a pergunta do Martim. A senhora fazer um comentário acerca dessas novas áreas que a gente pode estar levando aí o processo de conscientização. Muito obrigada, excelente pergunta, agradeço ao Martim. Sim, ou seja, a ideia, né, deste modelo, né, integral da educação fiscal é tentar fazer uma abordagem um espectro amplo, né, de ações. O que está comentado na pergunta não é uma realidade. Existem grupos de, enfim, contribuintes, empresários que o contato não é simples, né? Também relacionado com o tema de conscientização, né, que estamos falando aqui hoje. Então, realmente a ideia é compreender muito bem realmente onde estão nossos desafios. Este parece ser, né, um desafio importante, e desenhar soluções para abordar, né, cada área lá onde é necessário, para chegar a algumas comunidades, grupos de contribuintes específicos. Obviamente, às vezes é necessário ter este engajamento mais próximo, talvez pensar nos programas que são como trabalho com aqueles que são líderes, sei lá, desses grupos. Então, sim, concordo totalmente com que existe grupos de contribuintes diferentes, cada um deles apresenta desafio diferente para a educação fiscal. E lá um pouco a ideia de ter programas que consigam atingir e buscam esta cooperação, colaboração com eles, engajamento e enfim, para a conscientização de todos, né? Ok, obrigado, doutora. Bom, a próxima pergunta aqui é do colega Marconi, Pernambuco, e direcionada à secretária Jane Carmen.
A educação fiscal poderia ser inserida no currículo do ensino fundamental de forma direta ou transversal? Que dificuldades os estados e municípios têm ou poderão ter? Os programas de incentivo para o consumidor final pedir nota fiscal têm repercussão na arrecadação? Em que percentuais? Eu entendo que a educação fiscal, a gente, quando iniciou na década de 90, sempre se falava como uma entrada transversal dos currículos escolares. Eu acho que ele não precisa entrar numa transversalidade, porque ela é uma realidade que a gente precisa estar premente na nossa vida, desde o início do nosso estudo, porque na realidade é aquilo que possibilita a transformação da vida em sociedade. Com relação às campanhas de pedido de notas fiscais, que realmente a gente tem essa questão, esse debate, que se diz não é dentro da educação fiscal, mas todos os estados, eles trazem esse viés, acabam tendo esse programa. Nós temos um programa aqui, sim, da Nota Potiguar, que tem um lado realmente de fazer a parte de arrecadação, mas a gente também tem um lado que leva recursos para instituições de assistência social, que são realmente aquelas onde o Estado não está conseguindo alcançar. E isso é um dos viés da Nota Potiguar que nós na Cefaz gostamos muito, porque eu sei que muitas vezes os recursos que ele recebe ali é o que mantém a instituição funcionando no mês. Tem regiões aqui do Estado que são muito pobres, são 167 municípios. A gente está aí trabalhando muito com a educação para levar nas escolas estaduais, levando em parceria com a CGU, o programa da educação fiscal. A gente está avançando no serviço público com a escola de governo. E no caso da campanha Nota Potiguar, nas instituições de assistência social, a gente entra com um recurso para que elas possam exercer a sua função naquilo que o Estado realmente não está alcançando. E quando a gente entrega a premiação para os diretores, para as pessoas que vão receber, aí você diz, vale a pena ter essa campanha. Não é o fundamento, porque isso é uma coisa que eu digo sempre. Eu não estou localizando aqui a atual coordenadora da Educação Fiscal, Rita Medeiros, mas eu digo sempre, a campanha ela não é o fundamento é o programa de educação fiscal. É a transmissão do conhecimento, é a conscientização do cidadão. Mas, realmente, este lado da campanha, ele atrai muito o cidadão. Ele faz com que as pessoas se aproximem mais. Mas a gente tem que também aliar isso à consciência, à conscientização da sociedade, a despertar. Você não está pedindo a nota só para que se arrecade o tributo, mas você está fazendo com que ingresse um recurso para que o Estado possa lhe dar saúde, segurança e educação, porque sem isso a gente não funciona. Um Estado que não tenha saúde, educação e segurança, ele não se sustenta. A gente sabe muito bem disso, porque onde o Estado não entra com essas ferramentas básicas, outros vão ocupar, e não vão ser aquelas correntes tranquilas, que vão trazer, sim, prejuízos nocivos para a nossa sociedade. Obrigado, secretário. Próxima pergunta aqui é do colega Jorge, da Cefaz de Sergipe, direcionado também à secretária Jane Carmo. Por que a Secretaria de Fazenda de todo o Brasil não são transparentes com a sociedade em geral? É porque eu acho que isso é um trabalho a cada dia. Eu acho que a gente evoluiu bastante. Aqui eu digo aqui no nosso estado, a gente tem, junto com a Controladoria, desenvolvido um trabalho importante de transparência. A Controladoria Geral do Estado tem atuado de maneira transparente as receitas e despesas do Estado. A gente está desenvolvendo também, no âmbito da Cefaz, o nosso portal, que é um processo da conscientização. É porque, como eu digo, a gente, para ter transparência, precisa também ter a educação fiscal. E é aquilo que eu digo, a gente dever começa dentro de casa. Somos nós. Muitas vezes a gente fica na administração tributária, porque a gente tem a questão do sigilo fiscal, do sigilo funcional, e às vezes a gente fica com aquela coisa, como é que eu vou publicizar isso?
E nós somos técnicos, sim. Eu lhe digo isso porque eu sou da carreira, nós somos técnicos. Nós temos, muitas vezes, essas amarras, mas nós precisamos realmente quebrar esses paradigmas e tornar a sociedade consciente e ciente de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que o Estado realmente está fazendo. E precisamos ter essa transparência, porque a transparência a gente também começa na nossa casa, na vida particular. Só um frio, eu não conhecia a minha avó materna, mas ela dizia para minha mãe: a verdade nem que o sangue corra na canela. Isso é um ditado aqui nordestino. Então a gente também tem que ser transparente na vida pública. Agora a gente realmente tem que ter um cuidado, porque nós somos servidores, mas a gente tem que dar essa transparência, a gente tem que prestar conta para a sociedade de tudo aquilo que nós fazemos. Nós não temos que, eu não tenho receio, às vezes a gente tinha muito receio até em nível de Cefaz, que recebeu um contribuinte, eu sou negador, não, mas eu posso também orientá-lo. Porque nem sempre aquele que está sonegando pode ser por um desconhecimento. Exige, a gente tem que saber separar as coisas. A gente tem que partir da premissa também que a gente pode modificar as pessoas, porque a gente também se transforma. A gente também modifica. E a gente tem que evoluir. Vocês podem ter certeza que a Jane que entrou em 1994 no FISC não é a mesma que está hoje aqui. Entendeu? Mudei bastante. Lhe digo que era muito mais técnica e tinha um olhar bem diferenciado. Mas realmente, em 1997, quando eu comecei a participar do primeiro curso de disseminadores de educação fiscal, a gente começa a se transformar. A ISEI tem outro papel. Não é simplesmente, porque às vezes hoje a gente vive num país... uma luta grande, assim, a busca do emprego, uma segurança. E às vezes a gente busca, se eu quero um emprego, eu quero o meu salário. Não, mas a gente tem um papel a exercer aqui. E a gente tem que exercer tudo que nós formos fazer na vida. Seja no trabalho, seja na ativa, seja aposentado. A educação fiscal é também para quem está aposentado. Porque nós podemos chegar, sim. Não é porque a gente se aposentou que a gente deixou de ter o conhecimento necessário para levar para a sociedade o conhecimento da aplicação dos recursos públicos. Nós temos aqui um colega aposentado, o Carioca, eu acho que ele se levantou, e ele é um defensor da educação fiscal. Então a gente precisa ter, sim, essa consciência. A gente precisa ter a noção. Se aposentar não é o final. Pode ser o início de uma nova atividade e você pode continuar na mesma área que você estudou, você passou 30, 35 anos trabalhando e levar esse conhecimento de uma forma diferente. Eu acho que é uma maneira que a gente também tem que dizer, eu passei 30 anos aqui, mas eu também agora posso ajudar a sociedade de outra maneira. E acho que a educação fiscal é um feedback, é um caminho que nós podemos traçar. E nós precisamos de todos, que estão na ativa, aposentados, do cidadão, da criança, do vovô, todos para poder a gente ter uma consciência e transformar realmente esse país. O nosso país, ele é maravilhoso, vocês não tenham dúvida disso. Eu fico encantada com o nosso país e acho que a gente tem solução, sim. Agora a gente precisa ter dedicação, foco, objetividade, que aí a gente alcança e consegue transformar e combater as desigualdades que a gente tem aí na nossa sociedade. Obrigado, secretária. Próxima. Próxima pergunta é do colega Zé Antônio, do Científico Sergipe, direcionada à doutora Anastásia. A educação fiscal tem informado ao povo o peso da carga tributária em cada grupo social? Essa pergunta é no sentido dos estratos de renda, né, que são mais gravados do ponto de vista tributário, as pessoas que têm menor renda em relação às demais. Agradeço a pergunta. Eu não sei se consigo compreender bem, então vou refrasear. A ideia é basicamente se a educação fiscal fornece nesta transparência, sei lá, daqui estamos falando sobre o que diferentes grupos de população têm diferentes níveis de carga tributária. Esta é a pergunta. Isso. Os grupos têm diferentes níveis de carga tributária de acordo com a renda. Olha, aqui é como duas decisões, né, sobre qual é a carga tributária de cada grupo, que uma decisão é tomada nos fóruns diferentes, e uma outra pergunta é se nós achamos relevante, mediante atividades da educação fiscal, transmitir esta informação à sociedade,
e como fazemos isso, né? Então, aqui há duas questões muito importantes, que é o tema da equidade, talvez, né, o tema da transparência, também o tema de engajamento da sociedade, né, com matemáticas fiscais, né? Problema complexo, eu acho. Acredito que se começarmos a fazer discussão sobre este ponto, vai haver diferentes opiniões, diferentes opções. O que nós podemos falar é que existem diferentes modelos de abordagem, né, desta temática. Há países que são mais transparentes, né, sobre estas questões como cidadãos. Há outros que disponibilizam as informações, mas o cidadão tem que fazer um certo esforço para a procura dessas informações, consulta destas informações. Eu acho que desta pergunta, né, um ponto importante para fazer a reflexão como a educação fiscal, né, além deste engajamento com o cidadão, também, talvez, né, pensando no ensino com crianças, transmitir estes valores de equidade, de contrato social, que cada um, enfim, temos que contribuir segundo o nosso esforço, etc, etc. Né? Um ponto interessante para considerar, talvez pensando no currículo, né, da educação fiscal. Enfim, muito interessante a pergunta e acredito que dá, né, para abrir um novo debate, né, para reflexionar sobre este ponto e até como podemos aproveitar a educação fiscal para melhorar esta questão da equidade, né, que não é um ponto menor. Bom, pessoal, tem mais uma série de perguntas aqui. Eu fui informado pela coordenação que o tempo do nosso painel está esgotado, por conta exatamente de outros eventos. Então, gostaria de agradecer aqui a doutora Anastásia pela contribuição, por todas as informações que foram dadas em relação ao tema relevante. A nossa secretária Jane também agradecer aí por toda a exposição, até do ponto de vista sentimental. Você vê que o grupo de educação fiscal do Rio Grande do Norte, na sua maioria, é formado por mulheres. Então, acho importante o papel, sobretudo das mulheres, destacar aí no processo da educação fiscal. E concluir aqui, nós que somos da administração tributária, alguns contrassensos em que a gente trabalha a questão da educação fiscal, convence a todos os cidadãos a serem adimplentes com as suas obrigações fiscais e, periodicamente, a gente faz um refis privilegiando aqueles que não são inadimplentes, né? Aqueles que são inadimplentes, né? Tem até agora o sonegador inadimplente, né? De forma reiterada. Então, às vezes, a própria administração tributária cria os contrassensos no sentido de que todos cumpram e a gente acaba beneficiando. Essa semana saiu mais um refis no nosso Estado do Espírito Santo e para nós, como auditores fiscais, do ponto de vista filosófico, a gente tem que ser contra isso, porque é um trabalho que não ajuda da educação fiscal. Agradecer a todos mais uma vez. Vamos convidar agora as nossas painelistas, junto com os nossos mediadores. Eles vão fazer essa entrega simbólica de uma lembrancinha aqui do nosso 20º Conafisco e agradecer desde já Geraldo, Fabiana e também Anastásia e Jane Carmen. Aproveitar já aqui o tempinho para informar sobre o show de talentos, né? E a premiação dos esportes hoje à noite. É necessário, pessoal, o uso da pulseira para acessar o local, que é o Ovar, lá na Praia do Meio, a partir das 8 horas da noite. O responsável por cada delegação é quem deverá pegar essas pulseiras no credenciamento. Pedir novamente para que vocês cumpram os horários e a entrega dos nossos certificados será através do e-mail da inscrição a partir da próxima semana. Aqueles que obtiverem mais de 75% da presença. Então, não esqueçam de registrar a participação de vocês junto às nossas recepcionistas.